Mateus capítulo 21. Em seguida, Jesus, dispondo de tudo o que pertence a um povo de boa vontade, faz a sua entrada em Jerusalém como Rei e Senhor, de conformidade com o testemunho de Zacarias. Mas, apesar de ali entrar como Rei, último testemunho para a cidade amada, que, para sua ruína, ia rejeitá-lo, vem como um rei humilde e manso. O poder de Deus atua sobre o coração das multidões, e elas aclamam Jesus como Rei, como Filho de Davi, servindo-se das expressões do Salmo 118, que celebra o sábado milenial introduzido pelo Messias, devendo ser então reconhecido pelo povo. Este salmo é particularmente profético para o tempo da futura recepção do Senhor, é muitas vezes citado em relação com essa recepção. As multidões estendem os seus vestidos para prepararem o caminho do seu glorioso, mas humilde rei. Cortam ramos das árvores para lhe darem testemunho, e ele é conduzido em triunfo até Jerusalém, enquanto o povo exclama: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Que felizes seriam se os corações tivessem sido transformados para conservarem esse testemunho pelo Espírito, mas Deus, em sua soberania, dispunha os seus corações para prestarem esse testemunho. Ele não podia permitir que o seu filho fosse rejeitado sem o receber. E agora o rei, mantendo totalmente a sua posição de humildade e de testemunho, vai passar tudo em revista. Aparentemente, são as diferentes classes do povo que vêm para o julgar e para o enredar. Mas, de fato, elas apresentam-se todas perante ele para receberem das suas mãos, uma após as outras, o julgamento de Deus a seu respeito. É uma cena emocionante esta que se desenrola aqui perante os nossos olhos. O verdadeiro juiz, o Rei Eterno, apresentando-se pela última vez ao seu povo rebelde, como o testemunho mais glorioso prestado ao seu poder e aos seus direitos, e eles vindo para o atormentarem e para o condenarem, levados pela sua própria maldade, e desfilarem perante ele uns após os outros, expondo abertamente o seu verdadeiro estado, para receberem seu próprio julgamento, sem que ele, Jesus, deixe, por um instante sequer, a não ser na sua purificação do templo, antes de começar esta cena, a posição de fiel e verdadeira testemunha em toda a humildade na terra. Há duas partes a distinguir nesta narrativa. A primeira apresenta o Senhor no seu caráter de Messias e de Jeová. Como o Senhor ordena que ele seja trazido o jumento, versículo 3, entra na cidade segundo a profecia como rei, versículos 7 a 11, purifica o templo com autoridade, versículos 12 e 13. Às objeções dos sacerdotes ele responde com o Salmo capítulo 8, que fala da maneira como o Eterno tira a sua glória e estabelece os seus justos louvores pelos lábios das criancinhas, versículos 15 e 16. No templo, cura também a Israel, versículo 14. Depois o Senhor deixa-os, não podendo ficar na cidade, que já não podia reconhecer, mas ficando fora com o remanescente. No dia seguinte, por uma imagem notável, ele mostra a maldição que vai cair sobre o povo. Israel era a figueira do Eterno, mas atravancava a terra. Estava ornamentada de folhas, mas não produzia nenhum fruto. A figueira, julgada pelo Senhor, seca imediatamente. É uma figura desta infeliz nação, do homem na carne com todas as suas vantagens, que não dava nenhum fruto para o cultivador. Com efeito, Israel tinha todas as formas exteriores de religião, era zeloso pela lei e pelas ordenanças, mas não dava fruto para Deus, enquanto
colocado sobre a responsabilidade de o dar, isto é, sobre a antiga aliança, nunca o dará. A rejeição de Jesus pôs fim a essa esperança. Deus atuará em graça sobre a nova aliança, mas aqui não se trata disso. A figueira representa Israel tal como se encontrava, o homem cultivado por Deus, mas em vão. Tudo estava acabado. Não duvido de que aquilo que o Senhor diz aqui aos discípulos a respeito de remover montanhas, versículos 20 a 22, sendo um grande princípio geral, se refere também ao que devia ter lugar em Israel por meio do ministério deles? Encarado como um corpo sobre a terra, como nação, Israel desapareceria e perder-se-ia entre os gentios? Os discípulos eram o que Deus escolhia segundo a sua fé. Vemos o Senhor entrar em Jerusalém como rei, Jeová, o rei de Israel, e em seguida o julgamento pronunciado sobre a nação. Segue-se então os pormenores do julgamento sobre as diversas classes que formavam esse povo. Em primeiro lugar, vêm os principais sacerdotes e os anciãos que deveriam ter guiado o povo. Chegam-se ao Senhor e põem em questão a sua autoridade, versículos 23 e seguintes. Dirigindo-se-lhe desse modo, tomam o lugar de chefes da nação e presumem ser juízes, aptos a pronunciarem-se sobre a validade de qualquer juízo que pudessem ser feito. De contrário, por que se ocupam eles de Jesus? O Senhor, na sua infinita sabedoria, faz-lhes uma pergunta que põe à prova a sua competência, e segundo a sua própria confissão, eles eram incompetentes. Então, como julgá-lo? Como julgar o Senhor? Reenviar a consciência é, muitas vezes, a resposta mais acertada quando a vontade é perversa? Dizer-lhes qual era o fundamento da sua autoridade era inútil. Era tarde demais para lhes comunicar qual era esse fundamento. Lapidá-los-ia se eles tivessem declarado a sua verdadeira origem, a verdadeira origem de Cristo. Por isso, lhes responde: pronunciai-vos sobre a missão de João Batista. E se eles não podiam fazê-lo, por que então inquirir acerca da sua própria autoridade de Cristo? Eles não podiam pronunciar-se. Reconhecer a missão de João Batista como enviado de Deus equivaleria a reconhecer a Cristo. Negar que João tinha sido enviado por Deus acarretar-lhe-ia o perderem a sua influência junto ao povo. Não havia para eles problema de consciência. Confessam a sua incompetência. Então Jesus declina a competência deles como chefes e guardiões da fé do povo. Eles tinham se julgado eles mesmos. Então, a partir do versículo 28 até ao versículo 14 do capítulo 22, o Senhor põe claramente diante dos olhos deles a sua conduta e os caminhos de Deus a seu respeito. Em primeiro lugar, tendo a pretensão de fazerem a vontade de Deus, não a faziam, enquanto que os que eram manifestamente maus se haviam arrependidos e a tinham feito. Eles, vendo isto, ficaram ainda mais endurecidos. Em seguida, não só a consciência natural não tinha sido atingida neles, nem pelo testemunho de João, nem pelo arrependimento de outros, embora Deus tivesse empregado todos os meios próprios para os fazerem darem fruto dignos dos seus caminhos, como também só encontrou neles perversidade e rebelião. Os profetas tinham sido rejeitados e o seu filho, o Filho de Deus, se-lo-ia de igual modo. Eles queriam a honra do Filho para si próprios, versículo 38. Não podiam deixar de reconhecer que as consequências de um tal crime seriam necessariamente a destruição desses malvados e a entrega da vinha a outros. Jesus aplica-lhes a parábola citando o Salmo 118. Isto é visto nos versículos 22 e 23.
anunciando que a pedra rejeitada pelos construtores se tornaria a principal pedra angular. Além disso, todo aquele que caísse sobre esta pedra, como fazia a nação naquele momento, seria despedaçado, e aquele sobre quem ela caísse, esta será a sorte da nação rebelde nos últimos dias, ficaria reduzido a pó. Versículo 44. Os principais sacerdotes e os fariseus compreenderam que Cristo falava deles, mas não ousavam pôr as mãos sobre ele, porque as multidões o tinham por profeta. Tal é a história de Israel, considerada na sua própria responsabilidade até os últimos dias. Jeová buscava fruto na sua vinha.